Meus queridos, que alegria estar aqui com vocês nesses 20 anos de Osana Brasil. Quero saudar todo o povo de Deus aqui reunido, de maneira muito especial, nossos sacerdotes, minhas irmãs religiosas também que se encontram espalhadas aqui no centro de evangelização. Todo o povo de Deus que o Senhor atraiu neste final de semana, neste acampamento. E olha, eu vou precisar da atenção redobrada de vocês. Me foi dada esta missão. O tema desta pregação é... Você sabe qual é o tema dessa pregação? O Senhor está voltando, não o vedes? E é claro que eu pedi a intercessão do Monsenhor Jonas, porque ninguém como ele pregou tantas vezes sobre este tema, né? O Senhor está voltando, não o vedes? Então nós vamos falar nesta pregação, nós vamos falar sobre essa realidade espiritual. Nós vamos suplicar ao Senhor que nos cure de toda cegueira espiritual que nos impede de ver os sinais de Deus. Nós vamos falar sobre discernimento espiritual, sobre agudeza, sobre visão espiritual. Porque preste atenção nisso aqui, eu e você, nós podemos olhar para a cruz, mas vermos coisas completamente diferentes. Nós podemos olhar para a cruz, mas como você sabe, porque você conhece a palavra de Deus, se a cruz para mim, para você é um sinal de vitória, para os judeus, para os pagãos, ela é um escândalo, ela é uma loucura. Então todos nós podemos olhar para a cruz, e aqui nós podemos ir adiante, olhar para a cruz do seu matrimônio, olhar para a cruz que se instala aí na sua vida, olhar para a cruz que vem por meio dessa enfermidade. Você se recorde de quando Lázaro adoece, e Jesus vai dizer o quê? Essa doença não é para a morte, mas essa doença é para a glória de Deus. Então nós vamos falar sobre cegueira espiritual, sobre como ampliar essa visão espiritual. E eu tenho certeza que essa será uma pregação que contribuirá muito para mim e para a sua caminhada. Então, de maneira muito caridosa e gentil, olha para quem está do seu lado e diz: vamos escutar com atenção. Vamos ouvir com atenção. Porque a semente está sendo lançada. E se ela vai fecundar ou não é uma decisão que cada um vai tomar agora. Então veja, eu quero iniciar contando algo para vocês, porque Deus, Ele nos envia os sinais, certo? Sim ou não? Por vezes nós vamos ver na Sagrada Escritura uma expressão que diz assim: de repente. Eu dou um exemplo, vamos lá para Atos dos Apóstolos, quando vai narrar então, nos contar a vinda do Espírito Santo. E vai dizer o seguinte: de repente então o vento soprou sobre eles e nos narra então a vinda do Espírito Santo. Só que na vida espiritual, no mundo espiritual, não existe um de repente como nós entendemos. Como é que nós entendemos um de repente? Algo que acontece no improviso, não é? Foi meio que inesperado. Foi de repente, ninguém estava esperando. Espera aí, espere, porque eles já estavam esperando o Espírito Santo. Embora a palavra vá usar essa expressão de repente, Jesus já havia dito para aqueles homens, seus discípulos: permaneçam em Jerusalém, não saiam daqui, permaneçam em oração. Ele orienta os seus discípulos que o Pai enviará o prometido. Nós também podemos nos deparar, por exemplo, com a ressurreição de Lázaro. De repente, Lázaro volta a viver. Espera, houve todo um caminho até que isso acontecesse. Foi preciso rolar a pedra do túmulo, e por aí nós poderíamos dizer muitos outros exemplos. Então, ao falar da segunda vinda de Jesus, sim, ninguém sabe o dia nem a hora, mas a verdade é que Deus nos envia os seus sinais. E muitas vezes nós estamos procurando, não é? Especulando quais são estes sinais. Na verdade, eles já estão na Sagrada Escritura. Mas mais importante talvez do que essa especulação de quando se dará, é entender o que o Senhor pede de nós, é entender o que o Senhor quer de nós. Eu vou dar um exemplo aqui quando nós não estamos atentos aos sinais. Eu posso contar uma historinha que aconteceu comigo há muito tempo?
Eu estava recém-motorizada, certo? Feliz da vida, com a minha carteira de habilitação. Jovem, quando recebe a carteira de habilitação, não sei vocês, mas para mim, nossa, que alegria. Vocês lembram ainda quando receberam a de vocês? Então, somos jovens, né? Foi outro dia. Então, recém-motorizado, e o meu pai, com muito esforço, ele comprou um carrinho e me entregou aquele carrinho. Por quê? Porque eu estava morando em outra cidade, eram muitas obrigações. Eu disse: pai, eu não estou conseguindo dar conta de tudo. E pai, vocês sabem, né? Então ele fez aquele esforço, aquele sacrifício e colocou o carro então na minha mão. Disse: filha, está aqui o carro para que você possa então cumprir todas as suas obrigações. E lá vou eu feliz da vida no meu Corsinha verde. Vocês lembram do Corsa ainda? Nas ruas de Natal. Meus queridos, naquele dia eu estava numa rua, numa das avenidas mais movimentadas. Eu estava na Avenida Jaguarari, no prolongamento. Era um momento de muito trânsito, quando de repente, o carro parou, em plena avenida. Imagine eu, que tinha experiência nenhuma, com aquele carro parado em plena avenida, os carros buzinando atrás de mim no horário de pico. Me deu um nervoso e um desespero, e é claro que eu liguei para o meu pai. Estou parado em plena avenida, eu não sei o que fazer. Por providência, meu pai estava em Natal naquele dia, e ele deixou tudo e veio ao meu encontro. Minha filha, espera, eu já chego aí, fica calma, vai dar tudo certo. Meu pai chega, e então o que aconteceu e tudo? Eu disse: não sei, pai, de repente o carro parou. Meu pai olha aqui, olha ali, diz: filha, fica um instante, que eu vou ali e volto já. Pai, você vai aonde? Vai no borracheiro, vai fazer o quê? Filha, um instante. Minutos depois volta meu pai com um recipiente cheio de gasolina. Meu pai coloca gasolina no carro, dá a volta na chave, o carro liga e eu digo: pai, o que você fez? E meu pai olha para mim e diz: minha filha, pelo amor de Deus, não me faça passar uma vergonha dessa de novo. Como é que você tem dinheiro para comprar o carro e não tem dinheiro para colocar gasolina? Pai, um abraço, eu te amo. Ele certamente está acompanhando. Agora essa conversa era só minha e sua, agora todo mundo sabe, pai. Mas vejam, o carro deu sinal. E meu pai foi me explicar: filha, essa luz aqui é a luz quando o carro está na reserva. O carro deu sinal. Você tem que olhar para o painel do carro. E eu estou dando este exemplo, essa historinha, porque é isso que acontece quando nós não estamos atentos aos sinais. Quando nós não estamos atentos aos sinais. Dessa vez, nós conseguimos remediar, mas há situações na nossa vida que as perdas, elas são irreparáveis. Pode ser que o seu casamento esteja dando sinais. Esteja dando sinais de que uma mudança precisa acontecer. Pode ser que o seu filho esteja dando sinais. Pode ser que o seu corpo esteja dando sinais. E Deus, com certeza, está dando sinais. Agora, será que nós estamos percebendo os sinais que Deus nos está dando? E se não estamos atentos aos sinais, nós vamos dizer: pai, foi de repente. Não, filha, não foi de repente. Houve um sinal. Você que estava distraída. Então o Senhor nos reúne aqui para dizer: nós precisamos nos curar de algo chamado a cegueira espiritual. Muitos estão vendo o que está acontecendo, mas poucos estão enxergando. Muitos estão vendo, mas não estão enxergando. E é interessante, meus queridos, porque a própria experiência com o Senhor nos atesta isso. Ao ler as palavras, as páginas do Evangelho, você vai perceber que muitos viram Jesus. Muitos viram Jesus, mas poucos fizeram a experiência com Ele. E eu queria dizer uma segunda coisa muito importante, e vai tomando nota disso aqui. Porque Deus nos traz aqui, a mim e a você, não é por acaso.
nós estamos aqui sendo preparados para aquilo que virá. E depois não vamos poder dizer: Deus não me disse, Deus não me avisou. Vejam, todo cristão, a história de todo cristão, ele começa com a experiência com Jesus. A nossa história, ela é marcada por aquele encontro com o Senhor. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui. E isso Bento XVI nos falou de maneira muito bela. Ele disse: o cristianismo é a experiência com uma pessoa. O cristianismo não é a experiência com uma doutrina. Por que as nossas igrejas estão muitas vezes cheias? Por que um centro de evangelização está cheio? Mas nos falta testemunho de santidade. Porque a nossa experiência, ela precisa ser a experiência com a pessoa de Jesus. Deixa eu dar um exemplo para você. Havia um jovem, e o Evangelho nos conta a história dele, um jovem conhecido como jovem rico, que ele vai ao encontro de Jesus, inclusive ele até se prostra ali, e ele tem até uma boa intenção, mas ele está fazendo uma experiência com a doutrina, porque ele se aproxima do Senhor e ele vai dizer o seguinte: o que eu preciso fazer para alcançar o reino dos céus? Aquele jovem quer saber o que ele precisa fazer. É a experiência com o conhecimento, é a experiência com a doutrina de Jesus. E a verdade é que, por faltar a experiência pessoal com o Senhor, ele não dá conta. E a palavra vai dizer que esse jovem vai embora triste, não é isso? O jovem vai embora. Pode ser que algumas pessoas vão embora deste acampamento tristes. Queira Deus que não. Mas pode ser. Quando a nossa experiência não tem início aqui, não tem um princípio aqui na experiência pessoal com o Senhor. E aí eu trago o segundo exemplo. Vocês conhecem Zaqueu? Conhecem? Qual é a experiência de Zaqueu? Zaqueu é um homem ambicioso. Talvez ele não esteja tão bem intencionado como aquele jovem rico a princípio estava. Ele é um homem ambicioso, ele é um homem que já aprontou muito na vida. Mas naquele dia Zaqueu sobe o mais alto que ele pode para poder ver o Senhor. Zaqueu precisa de uma experiência pessoal com Jesus. E porque Zaqueu faz uma experiência pessoal com o Senhor, quando ele desce daquela árvore, porque Jesus o chama: Zaqueu, desce depressa, vem aqui. Zaqueu, desce depressa, ainda hoje eu estarei na sua casa. Porque Zaqueu faz uma experiência com Jesus. Ele vai dizer o que para o Senhor? Zaqueu vai embora triste? Não. Zaqueu vai embora triste? Meu povo, Zaqueu vai embora triste? Não. Zaqueu diz: Senhor, se eu roubei, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Vamos aplaudir a experiência de Zaqueu? Zaqueu, ele faz a experiência pessoal com Jesus. E é isso que o Papa Bento XVI vai nos exortar. O cristianismo então é uma pessoa. O cristianismo então é uma pessoa, é Jesus de Nazaré. Nós temos uma doutrina, sim, uma doutrina muito sólida. Nós temos o magistério da igreja, nós temos a palavra que nos instrui, que nos orienta. Mas o princípio de tudo é a experiência com a pessoa de Jesus. Do contrário, nós não damos conta, como o jovem rico que vai embora triste. Meus queridos, tudo isso aqui para introduzir vocês então neste tema. O Senhor está voltando, não o vedes? Nós precisamos estar atento aos sinais e precisamos partir do princípio. E o princípio é a experiência com Jesus. Até aqui está tudo bem? Então vamos seguir. Eu tenho bastante conteúdo para passar para vocês, então atenção. Antes de
tocarmos nessa questão da cegueira espiritual, eu tenho aqui 2 exemplos extraordinários para partilhar com vocês à luz da palavra de Deus. Eu quero dizer para vocês 3 coisas, de acordo com aquilo que nos ensina a igreja. 3 coisas. Jesus, ele já veio. Jesus, ele vem. E Jesus, ele virá. Vamos dizer isso aqui juntos? Jesus já veio. Jesus vem. Jesus virá. São as 3 vindas de Jesus. A pregação de hoje, o tema nos aponta para a parousia, a segunda vinda do Senhor. Mas nós precisamos entender que há 3 vindas. E é muito importante que você compreenda isso aqui. Eu vou pedir ajuda a um grande doutor, um monge medieval chamado São Bernardo de Claraval. E ele vai, na esteira daquilo que nos ensina a igreja, falar das 3 vindas de Jesus. Preste atenção nisso aqui. A primeira vinda de Jesus é a vinda de Jesus na carne, na humanidade, assumindo a nossa humanidade, na humildade, na simplicidade, naquela gruta de Belém. Inclusive nós estamos no advento, nos preparando para viver esse grande mistério, o mistério do Natal do Senhor. Jesus já veio. Esta é a vinda histórica e visível de Jesus, vai nos dizer São Bernardo. Ele nasceu em Belém, assumindo a natureza humana para realizar a obra da salvação. E o que ele veio? Redimir a humanidade do pecado. Ele veio na humildade, na simplicidade, como servo sofredor, como está no profeta Isaías. Onde nós encontramos isso na Sagrada Escritura? João, capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a primeira vinda, não é? Jesus já veio. Jesus já veio. E você pode até dizer, mas irmã Maria Raquel, aqui é muito simples. Aqui nós já compreendemos. Dê graças a Deus por isso. Porque você acolheu a revelação. Há muitas pessoas que não acolheram a primeira vinda de Jesus. Por mais que os sinais sejam numerosíssimos, há muitas pessoas que não acolheram a primeira vinda de Jesus. Podemos nos recordar do próprio povo eleito, escolhido no Antigo Testamento, o povo judeu. Esperaram tanto o Messias, minha gente, esperaram tanto o prometido do Pai, aquele que vinha para salvar, para libertar. E quando ele veio, o que aconteceu? Eles não reconheceram. Mas veja, olha quantos sinais haviam para que este povo reconhecesse o Messias. Nós temos as profecias do Antigo Testamento. Vários profetas anunciaram a vinda do Messias com detalhes. Isaías 7,14, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Nós temos o cumprimento disso aqui. Em Mateus 1,23, a virgem concebeu pelo Espírito Santo. Nós temos o local do nascimento, Miqueias 5,2. E tu, Belém de Éfrata, pequenina entre as cidades de Judá, de ti sairá aquele que há de reinar em Israel. O evangelista São Lucas vai nos narrar o nascimento de Jesus em Belém. Nós temos em 2 Samuel 7, o Messias virá da linhagem do rei Davi. Os evangelistas nos narram, Jesus é reconhecido como descendente de Davi, conforme as genealogias apontam. E eu poderia aqui anunciar tantos sinais. A estrela que orienta os magos até a gruta de Belém, o anúncio dos anjos aos pastores naquela noite santa, os milagres e curas que Jesus realizou, a autoridade com que ele pregava, a sua entrada triunfal em Jerusalém, o último banquete, a Eucaristia, a sua crucificação e o sinal dos sinais, a sua ressurreição. Mas ainda assim, aquele povo não se deu conta dos sinais. Aquele povo estava cego. Aquele povo estava com o coração endurecido. Eu estou chamando a atenção para isso aqui, porque muitas vezes nós podemos estar distraídos, e é isso que nós temos visto.
Assim como eu dentro daquele carro estava distraído e não via a luz que acendeu. Muitas vezes nós estamos, ainda que dentro da igreja, mas estamos de maneira distraída. É verdade que Jesus virá. Eu até acredito, mas eu vivo como se isso não fosse acontecer. Eu vivo como se eu fosse ter muito tempo para me preparar para este momento. Meus queridos, a segunda vinda de Jesus, que é a vinda de Jesus na glória, a parousia, é a vinda futura e definitiva de Cristo, quando Ele retornará no final dos tempos para julgar vivos e mortos e instaurar plenamente o reino de Deus. Jesus vem glorioso, com poder e majestade, como Rei e Juiz universal. Mateus 24:30, eles verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Nesta segunda vida, Jesus restaurará a criação, recompensará os justos e condenará os ímpios, revelando a plenitude de sua glória. Então Jesus já veio, Jesus virá na glória. Mas irmã Maria Raquel, a senhora disse que são 3 vindas. Sim, porque entre a primeira vinda, o Emanuel, o Deus que se fez carne, o Verbo que se fez carne, e a segunda vinda na glória, há uma vinda intermediária. A igreja assim nos ensina. Essa segunda vinda, segundo São Bernardo, acontece misticamente, de modo invisível, no coração de cada fiel que vive em comunhão com Deus. O Senhor vem para santificar e transformar interiormente o cristão. Pela graça do Espírito Santo Ele vem, especialmente nos sacramentos, na oração, na meditação da palavra. É o que está em João capítulo 14, versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Faremos nele a nossa morada. Aquele que guarda a palavra do Senhor, é amado pelo Senhor. O Senhor vem a ele e faz nele a sua morada. O Senhor vem. O Senhor vem através da sua missão que continua. A igreja é a continuação da missão da encarnação de Jesus. Por meio dos sacramentos, o Senhor vem continuamente. Como é belo quando nós olhamos então para a história, para a sua história. E você pode perceber na sua história que ela está toda marcada então pela presença de Cristo. Porque Ele já veio, porque Ele vem, porque Ele virá. A primeira vinda abriu as portas da salvação. A segunda acontece agora na vida do cristão, preparando espiritualmente a intermediária. E a parousia, a segunda, será o coroamento da história, quando Cristo manifestará a sua glória de forma plena. As 3 vindas de Cristo. As 3 vindas de Cristo. E o que é que isso nos ensina? Nos convida que vivamos em comunhão constante com o Senhor, preparando-nos com amor e vigilância para o encontro definitivo com Ele. Eu precisei dizer tudo isso aqui para adentrarmos então no tema da cegueira espiritual, porque nós precisamos contextualizar. Nós estamos meditando sobre a vinda do Senhor, mas o que é que isso tem a ver comigo? O que é que isso tem a ver com a minha vida? Tudo. E é isso que nós precisamos entender. Quando nós não vemos, aqui está o problema. E você sabe, alguém que não via, alguém que estava com uma cegueira terrível espiritual, alguém que hoje nós conhecemos como São Paulo apóstolo. Vocês lembram? São Paulo a caminho de Damasco, e toda a história, uma luz intensa brilha sobre São Paulo, e então ele fica cego fisicamente. E essa cegueira física de São Paulo, na verdade é um reflexo da sua cegueira espiritual. Até que, uma vez sob a oração, a intercessão de uma igreja, a intercessão de Ananias, São Paulo passa a enxergar. E a palavra vai dizer que escamas caem dos olhos de São Paulo. Ele enxerga de novo. São Paulo é curado da sua cegueira espiritual. Para que você entenda ainda melhor o que eu estou dizendo,
Abra a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Versículos do 8 ao 23. Meus queridos, nós estamos aqui diante de um drama. É o profeta Eliseu. O exército sírio, o exército de Senaqueribe, declarou guerra ao povo de Israel. Mas sempre que o exército inimigo monta uma estratégia, o exército de Israel consegue se antecipar. E sabe por quê? Porque dentre os israelitas existe um profeta, existe um homem de Deus que enxerga além, que enxerga para além do que esses olhos humanos podem ver. Este homem é o profeta Eliseu. E eu quero me deter aqui nesta passagem, no versículo 15 seguintes. Porque o exército de Senaqueribe, dando-se conta de que a frustração dele se devia ao profeta, então arma uma emboscada para o profeta. Levantando-se ao amanhecer, o servo do homem de Deus saiu e viu o exército cercando a cidade, os cavalos e os carros. Então lhe disse: ai, meu senhor, que vamos fazer? Ao que o profeta respondeu: não tenha medo. Conosco estão bem mais. Os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão contra nós. E Eliseu então orou ao Senhor. E o que foi que Eliseu disse? Senhor, abre-lhe os olhos para que ele veja. Aquele servo, ele estava vendo com os olhos da carne. E o que ele via? Ele via um exército inimigo montado contra eles e que não tinha escapatória, não tinha o que fazer. Mas o homem de Deus vê além. É ou não é verdade que muitas vezes nós estamos enxergando só o problema? Nós estamos olhando e o que é que nós estamos enxergando? Só a dificuldade. Nós estamos olhando e nós estamos enxergando só o obstáculo. Nós não percebemos que aquela é uma grande oportunidade de crescermos espiritualmente. Que aquela é uma grande oportunidade que o Senhor nos dá de provarmos a nossa fé, de crescermos na nossa fé, na nossa confiança. Hoje, assim como é um dia tão importante para a Canção Nova, celebrando 20 anos de Osana Brasil, hoje é um dia muito importante para o nosso Instituto Hesed. Vocês sabem por quê? Depois de muitos anos de espera, o Senhor então nos dá a graça de termos o nosso primeiro sacerdote. Pode aplaudir o Senhor. Hoje é um dia de vitória para a igreja, sem dúvida, porque toda a igreja ganha. Mas foram muitos anos de espera. Interessante que o diácono Emanuel Maria, daqui a poucas horas, o padre Emanuel Maria, ele testemunhava outro dia que nesse caminho de espera, que nesse caminho de cruz, muitos foram aqueles que desistiram. Muitos foram aqueles que, embora selados com o carisma Hesed, voltaram atrás, porque decidiram não esperar no Senhor. E ele dizia: mas no meu coração, eu tinha certeza de que Deus não decepciona, de que toda essa espera valeria a pena. E de fato, meus queridos, aqueles que esperam no Senhor são recompensados por Ele, vem o cumprimento da promessa. Para muitos talvez tenha sido um tempo de murmuração, para nós não. Foi um tempo de crescermos, foi um tempo de reafirmarmos a nossa confiança no Senhor. Foi um tempo onde Deus foi preparando o Instituto Hesed para uma graça tão grande. É aprender a olhar para o obstáculo e ver muito mais além. Parabéns, Canção Nova. Eu assisti o documentário dos 20 anos de Osana Brasil. Que belo trabalho. E neste documentário mostrava isso aqui ainda, quando no chão, na terra batida. E a Luzia, o Eto também testemunhavam
quando olhavam para isso aqui, mas o Monsenhor Jonas, ele enxergava já o centro de evangelização. Quando muitos talvez viam uma paisagem até bonita, ou outros viam mato, outros viam apenas uma terra no meio do nada. Um homem visionário, um profeta de Deus, um homem que via muito mais do que os olhos humanos podiam enxergar. Ele já viu isso aqui como um lugar de bênção, como um lugar de graça, e ele acreditou nesse sonho de Deus. Imagina Monsenhor Jonas olhando para isso aqui, junto com seus filhos, e já enxergando essa obra maravilhosa e tudo aquilo que Deus faria. Para muitos, talvez fosse um monte de mato, um monte de terra, mas para aquele profeta de Deus não. Era uma terra abençoada, uma terra bendita, e hoje nós estamos aqui porque este homem enxergava além. O profeta Eliseu também enxergou além. O profeta Eliseu enxergou com os olhos espirituais aquilo que os olhos humanos não podem ver. Ainda esta semana, uma mãe de família, esposa, me testemunhava e dizia: irmã Maria Raquel, eu quero partilhar com a senhora algo que eu não tive coragem de partilhar com ninguém. E eu disse: pois não. E esta esposa e mãe dizia: há muitos anos eu enfrentei uma dor tão grande. Eu enfrentei o adultério no meu matrimônio. Eu enfrentei uma traição. E eu pensei em desistir de tudo. Mas assistindo a Canção Nova, quando o missionário pregava e dizia que nas dificuldades, nas dores, pode haver uma oportunidade de um salto, de uma grande melhora, eu decidi então abrir o meu coração ao perdão, perdoar o meu esposo e recomeçar. Não foi fácil, porque a ferida da traição, ela é muito profunda. E eu precisei de algum tempo para que aquela ferida cicatrizasse. Mas eu preciso dizer uma coisa, irmã Maria Raquel. O meu casamento, depois daquela cruz, foi outro casamento. De maneira que eu posso olhar para trás e em meio a tantas dores, dar glória a Deus. Eu não sei se eu teria o matrimônio que eu tenho, eu não sei se eu teria a família que eu tenho, eu não sei se os meus joelhos e os joelhos do meu esposo hoje estariam dobrados diante do Senhor, se não fosse aquela dor que nós enfrentamos juntos. Vocês estão entendendo? É mais ou menos aquilo que nós rezamos quando da vigília pascal. Ó feliz culpa de Adão que nos trouxe o Salvador. É olhar muito além do que os nossos olhos humanos podem ver. É olhar para aquela enfermidade como Jesus olhava para Lázaro e dizia: é para a glória de Deus. Meus queridos, nós precisamos entender isso de uma vez por todas. O Calvário não é o nosso termo final. O Calvário não é o termo final de um cristão. A morte não é o fim para nós. Nós somos votados à ressurreição. Nós somos destinados à glória, à vitória. Então as dificuldades que aparecem no nosso caminho é para nos trazer tônus espiritual. É para nos fazer crescer em santidade. É para nos fazer amadurecer na fé. Quando nós vivemos aquilo que Satanás provoca, quando nós vivemos as provações, as tentações unidos ao Senhor, nós saímos muito mais fortalecidos. Aquele homem de Deus enxergou além e ele faz uma oração. Ele diz: Senhor, que ele veja o que eu estou vendo. Eu peço ao Senhor que vocês também possam ver muito mais além. Vamos suplicar isso ao Senhor, irmã Maria Joana. Fica de pé um instante. E assim como aquele cego aproximou-se de Jesus no Evangelho e pediu uma coisa ao Senhor, disse: Senhor, que eu veja. E o Senhor então curou aquele homem da cegueira, que Ele possa curar você de toda cegueira espiritual. Que você possa enxergar muito mais do que os seus olhos humanos podem ver. Que
você possa enxergar os sinais que Deus te está dando, que você possa enxergar o mundo espiritual e o que Deus está realizando aqui neste momento. Deus está enviando o seu Espírito Santo, Deus está restaurando, Deus está curando, Deus está libertando, Deus está renovando homens e mulheres, jovens, consagrados. Senhor, que eu veja. Pede ao Senhor nesta manhã. Senhor, que eu veja. Senhor, Senhor, que eu veja Tua mão a me levantar, Tua palavra a me restaurar, Teus olhos a me amar. Senhor, que eu veja para além desta dor, Senhor, que eu veja para além desta cruz, Tua mão a me levantar, Tua palavra a me restaurar, Teus olhos a me amar. vamos aplaudir o Senhor que nesta manhã nos faz enxergar de novo. Deus te pague, irmã Maria Joana. Pode sentar mais um instante. Meus queridos, no livro do Apocalipse, nós vamos ler então, o Senhor então dizendo: aconselho-te que compres de mim colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Nós podemos dizer que este é o colírio da fé. Sem o colírio da fé, a nossa alma cai na cegueira espiritual. Sabe o que nos impede de enxergar o Senhor que vem? É aquilo que o Evangelho, no primeiro domingo do Advento, o Senhor então nos exortava. Eu quero abrir aqui para partilhar com você. O Evangelho segundo São Lucas, capítulo 21, versículo 25 e seguintes. Pode abrir a sua Bíblia. No primeiro domingo do Advento, o Senhor assim nos exortava. Ele dizia, a falar desses últimos tempos, desse fim dos tempos. Ele dizia assim: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, as nações ficarão angustiadas, os homens vão desmaiar de medo. E ele segue. Até que num dado momento Jesus vai dizer, no versículo 34, tomai cuidado, para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez, das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente, olha aqui o de repente de novo, de repente sobre vós, porque esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Se tem algo que nunca poderia pegar um cristão desprevenido, chama-se a morte. Tem um costume de se dizer, não é? Ninguém nunca está preparado para a morte. É uma frase diabólica, me permitam dizer. Porque se tem algo que nós cristãos temos o dever de estarmos preparados, é para a morte. Nós temos a obrigação, o dever de estarmos preparados para o nosso encontro definitivo com Cristo, o esposo. Mas o que é que nos impede de preparar o nosso coração? Foi com essa palavra que Jesus abre o tempo do Advento. E o Natal do Senhor vai chegar, e as mesas terão comidas, guloseimas, e as árvores estarão cheias de luzes. E queira Deus que as famílias estejam reunidas, e queira Deus que hajam troca de presentes, amigo secreto, que hajam luzes. Mas se não há um coração sedento e desejoso pela presença do Senhor, isso não é Natal. É uma festa pagã qualquer, cheia de muito consumo, mas não é o Natal do Senhor. Porque o Natal do Senhor requer um coração que, como manjedoura, acolhe o menino Jesus que vem. E o tempo do Advento é o tempo que a igreja nos exorta a preparar este coração. E o que nos impede? Jesus está dizendo: o apego a este mundo, a incapacidade de perceber a brevidade dos bens terrenos.
Eu, quando hoje estudava um pouco da vida de São Bernardo por causa desta pregação, me dei conta de que este doutor, este monge viveu tão pouco tempo. E como que um raio de luz me invadiu. Meus queridos, como a vida é breve. Você já parou para pensar? Como a vida é um instante. Santa Teresinha vai dizer: a vida é fugaz, brevíssimo segundo, instante que me foge. A vida é tão breve para que nós estejamos desperdiçando esta vida com picuinhas, com ressentimento, com rancor, com ódio. A vida é muito breve. E nós teremos em breve um jovem de 15 anos que será canonizado pela igreja, que entendeu isso de maneira tão profunda. O nome dele, Carlo Acutis. Nós precisamos entender que esta vida é muito breve, para que nós estejamos distraídos como eu estava naquele dia dirigindo aquele carro. E se tem algo que o demônio tem feito conosco, é exatamente nos distrair, nos tirar do foco. Sim, nós podemos falar quais são os sinais da volta de Jesus. E talvez muitos como eu já estejam com os cabelos brancos de saber a apostasia, a impostura religiosa, o anticristo, as guerras, os sinais no céu. Mas mais importante do que saber isso, é saber aquilo que o Senhor espera de nós. É saber como é que nós devemos nos portar diante desta vida que passa, que se esvai. Porque cada hora que vai é uma hora a menos que nós temos. Os 20 anos de Osana Brasil não volta mais. Você já viveu a quinta, você já viveu a sexta, você já viveu o sábado pela manhã. E se você viveu até agora com o ouvido distraído, como está na carta de São Tiago, eu preciso lhe dizer, não volta mais. Quando eu vivi o meu encontro pessoal com Cristo, uma das frases que mais me marcavam naquele retiro era a frase daquele sacerdote que dizia assim: viva o momento, porque o momento que passa não volta mais. Santo Agostinho vai dizer isso em outras palavras: eu tenho medo da graça que passa e não volta. O demônio está nos distraindo com aquilo que é menos importante. Filho, filha, qual é a sua prioridade hoje? Nós somos a prioridade de Deus. Você é a prioridade de Deus, tenha certeza disso. Mas para que as coisas aconteçam, é preciso que Deus seja prioridade para você. Precisamos eliminar as distrações. As redes sociais estão aí para nos prender. Elas podem ser usadas de maneira correta, assim como muitos estão acompanhando agora esta pregação através das redes sociais. Mas assim como uma faca que também pode ser utilizada de maneira tão terrível, ela pode ser usada de maneira inadequada. Cuidado. Porque tudo isso nos distrai, porque tudo isso pode nos tirar então daquilo que é o essencial. O Senhor está voltando, você não está vendo. A sua família está sendo minada por Satanás, você não está vendo. O seu filho está indo por um caminho de drogadição, você não está vendo. E permitam-me dizer, muitos hoje procuram, e eu estou nesse pacote também. Eu me pergunto como é que nós demoramos tantos anos para perceber o que estava acontecendo através das nossas escolas, com os nossos jovens, com as nossas crianças. Como é que nós demoramos tantos anos, 50 anos, para percebermos o que estava acontecendo? Que através da educação, sendo instrumentalizada para perverter mentes e corações, e nós demoramos muito para perceber isso, com poucas exceções. As nossas escolas, as nossas faculdades, universidades, não mais como campo do saber, do conhecimento, formando homens e mulheres com valores, com conhecimento intelectual, com virtude não, mas apenas ratinhos de laboratório para servirem a ideologias instrumentalizados por Satanás. Eu dizia isso há muitos anos atrás. Eu dizia isso há muitos anos atrás, quando os meus pés tocavam campus universitário. E eu dizia, este lugar é quartel-general de Satanás. Mas eu não entendia por que eu dizia isso. Hoje eu vejo com muita clareza.
O inimigo, ele instrumentalizou a nossa educação. Que bom que nós temos muitos que estão despertando, porque estão sendo curados da cegueira espiritual. Nós estávamos cegos e por isso nós não enxergávamos o que estava acontecendo com os nossos jovens, mães que procuravam. Irmã Maria Raquel, onde eu errei? Eu coloquei esse menino na catequese, eu dei exemplo dentro de casa, nós demos testemunho de fé para ele. Onde foi que eu errei? E gente, que dó, né? Dizer, foi ter mandado seu filho para a escola. Vamos abrir Evangelho segundo São Mateus. Quando Jesus então vai nos falar sobre a grande tribulação e a vinda do Filho do Homem, no capítulo 24. Quando Jesus vai nos falar da grande tribulação, da sua segunda vinda, da parousia, ele então, gente, nos entrega três parábolas. A primeira parábola é a do servo fiel e prudente. Isso aqui é muito importante, porque diante de acontecimentos tão difíceis, Jesus está dizendo o que é que Ele espera, o que é que Ele quer de nós. A primeira parábola vai nos falar deste servo fiel e prudente. Mateus 24, versículo 45 e seguintes, amém? Veja o que o Senhor espera. Ele vai dizer o seguinte: quem é o servo fiel e prudente que o Senhor encarregou sobre os outros servos para lhes dar alimento na hora certa? Feliz aquele servo que o Senhor ao chegar encontrará agindo assim. Em verdade vos digo, ele o encarregará de todos os seus bens. O servo mau, porém, se pensar consigo mesmo, meu Senhor está demorando, e começar a bater nos seus companheiros e a comer e a beber com os bêbados, então o Senhor desse servo virá num dia em que não espera e numa hora que desconhece, o aniquilará e lhe destinará a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Primeira coisa, o que é que Jesus espera de você? Ao ler esta palavra eu me lembrava, não é Dom Bosco, mas o seu São Domingos Sávio, se eu não me engano, que quando perguntaram, foi ele que perguntaram determinada vez o que ele faria, não é? Se de repente Jesus voltasse ali, e ele jogando bola, ele disse, eu ia continuar jogando bola. Se Jesus voltasse agora, Domingos, o que você faria? Ele estava jogando bola, ele disse, eu ia continuar jogando bola. O que é que Deus espera de mim e de você? Se o Senhor voltar agora, Ele precisa nos encontrar cumprindo aquilo que é o nosso dever. Aquilo que é o nosso dever. O nosso tempo já vai indo, mas qual é o nosso dever? Por exemplo, como família. O Catecismo da Igreja Católica, os parágrafos 2197 a 2257, vai nos trazer os nossos deveres enquanto família. Os pais têm um dever primordial de educar os filhos na fé. Os pais devem considerar seus filhos como filhos de Deus e respeitá-los como pessoas humanas. Têm a missão de ensinar os filhos a rezar, descobrir sua vocação como filhos de Deus. Devem prover o necessário para o bem-estar material, emocional, enfim, não vai dar tempo. Mas eu quero dizer para vocês que a igreja nos ensina aquilo que Jesus espera de você enquanto pai, enquanto mãe. O catecismo também vai nos falar dos deveres do cônjuge. O amor do esposo exige por sua própria natureza unidade, indissolubilidade da comunhão de pessoas. O amor conjugal exige dos esposos uma fidelidade inviolável. Está tudo no catecismo, não vai dar tempo. Mas eu quero dizer que é isso que Deus espera de nós, nos encontrar cumprindo os nossos deveres. Nós não precisamos
de coisas extraordinárias, mirabolantes, mas de cumprir aquilo que é o nosso dever. O seu dever como sacerdote. Padre, qual é o seu dever enquanto sacerdote? O direito canônico estabelece, sim, existe, quais são os seus deveres como padre. Irmãs religiosas, qual é o nosso dever enquanto consagradas? O que Deus espera de nós consagradas? O que Deus espera de você, missionário da Canção Nova? O que Deus espera de você, qual é o seu dever? O que Deus espera de você como pai, mãe, como esposo, esposa? Qual é a missão que Deus te deu? Faça-o e faça com todo o amor do teu coração e da melhor maneira possível, porque é isso que Deus espera de você. Que você viva o ordinário, ou seja, aquilo que é próprio de cada dia, que você faça isso com todo o amor do seu coração. É isso que Deus espera de você. Depois Jesus vai nos falar da parábola das 10 virgens. Eu não vou ler tudo, o tempo está muito adiantado, mas aqui o Senhor nos fala de prudência. Vocês conhecem a parábola das 10 virgens? Sim ou não? Já é bem conhecida. E o Evangelho vai nos trazer aquelas 5 virgens prudentes que não deixaram faltar o óleo. E que óleo é esse? É o óleo da caridade. Podemos também dizer que é o óleo da fé. É verdade que nós recebemos a semente da fé nas nossas almas, quando do batismo esta fé foi infusa em nós, mas é nossa responsabilidade fazer com que esta fé cresça, cooperar com a graça de Deus, não deixar faltar a caridade, não deixar faltar a esperança, não deixar faltar o óleo da fé. Mas a palavra vai nos dizer que 5 daquelas então virgens foram imprudentes e ficaram de fora. Filho, filha, será que você tem sido prudente no seu caminho com o Senhor? A virtude da prudência não é uma virtude que nos fala de negligência, de covardia, não, muito pelo contrário. A prudência é diligência, a prudência é você se empenhar ao máximo por realizar aquilo que é vontade de Deus, escolhendo os meios adequados, escolhendo os meios certos para realizar. Nossa Senhora, quando pergunta ao anjo, diante do anúncio de que ela será a mãe do Salvador, ela é extremamente prudente. Ela se volta para o anjo e ela diz assim: como se dará isso? Não tem nada a ver com o como duvidoso, desconfiado de Zacarias. Não, o como de Nossa Senhora é o como de uma virgem prudente. Como se dará isso, já que eu não conheço homem algum? Nossa Senhora quer saber como se dará, porque ela tem pressa em cumprir a vontade de Deus. Prudência. Prudência não é procrastinar. Será que você tem procrastinado? Será que você tem deixado a sua conversão para amanhã? Eu estou falando com você mesmo que está nos bancos da igreja. Será que você tem deixado para amanhã aquilo que Deus te entrega para ser feito hoje? Meus queridos, o amanhã nós não temos. Nós só temos o hoje. A virgem prudente, ela não deixa para depois aquilo que precisa ser feito já, aquilo que precisa ser feito agora. Talvez você esteja retendo um perdão. E eu já encontrei muitas pessoas arrependidas, sabe por quê? Porque o pai, a mãe, porque aquela pessoa morreu e ela não liberou o perdão a tempo. É claro que nós entregamos a misericórdia de Deus, mas quantas pessoas doentes porque esperaram demais. Porque esperaram demais para dizer um eu te amo, para dizer um muito obrigado, para dizer eu preciso de você, para dizer que bom que você está do meu lado, para dizer a vida é mais feliz contigo. A virgem prudente não deixa para amanhã aquilo que é preciso ser feito hoje. É para perdoar, perdoe hoje, perdoe agora. É para pedir perdão, peça. É para reconciliar, reconcilie-se. Busque o sacramento da confissão agora. Não espere, porque amanhã pode ser tarde demais. O Senhor virá e Ele não tardará. Por fim, Jesus nos fala ainda da parábola dos talentos. Esses dons e talentos que você tem na mão não são para você.
mas é para a glória de Deus. Nós não podemos, o Senhor está dizendo, servo mau e preguiçoso. Veja, distração, preguiça, cegueira espiritual, indisciplina, nada disso combina com a vida do cristão. Servo mau e preguiçoso, aquilo que Deus te deu como dom, como talento, precisa ser colocado à disposição do Senhor. Imagina você se o Monsenhor Jonas retém o dom e talento que Deus lhe deu. Imagina se a Canção Nova decide não cantar esta canção. Imagina se o Instituto Hesed decide não partilhar os seus dons, carismas. Não são, eles foram dados, não é para você mesmo, mas é para ofertar, é para colocar a serviço do Senhor quais os dons e talentos que Deus te deu. E aqui há o dom por excelência, meus irmãos, que Deus nos deu, que é o dom de amar. É o dom de amar, de sermos amor. E não podemos perder tempo em amar. O Senhor virá. Talvez diante desta promessa nós nos façamos tantas perguntas, mas na verdade aquela que não pode faltar é: como eu estou me preparando para o encontro definitivo com Cristo? E assim como esses dias eu falava no Evangelho, não vamos dar desculpas mais. Não, chega. Jesus fala outro dia, não é? Vocês parecem crianças mimadas. Se tocam a música, vocês não dançam, vocês não cantam. Se toca a lamentação, vocês não choram. Na verdade, João Batista veio, vocês disseram que ele estava possuído por um espírito mau. O Filho do Homem vem, vocês dizem que ele é um comelão, que ele é um beberrão, porque afinal de contas, sabe o que vocês não querem? Vocês não querem conversão. Vocês até querem ver os milagres, os prodígios, a graça, a bênção. Mas, meus queridos, lembra o princípio de tudo, como eu falei? Sair ao encontro de Cristo. O que Deus quer é o nosso coração, a experiência do encontro com o Senhor, a experiência com este Deus, porque no final, sabe, não vai restar mais nada. Imagina você no seu leito de morte. Meus queridos, é entre você e Deus. Nesse derradeiro momento é entre você e Deus. E eu sempre gosto de repetir aquela frase de Santa Teresa dos Andes, monja carmelita, quando ela vai dizer: quem não amou na terra, e ela fala isso com muita caridade, quem não amou Deus na terra, o que vai fazer no céu? Mas quem é este que ama o Senhor? O próprio Jesus vai responder, irmãs. Não é aquele que diz Senhor, Senhor, que vai entrar no reino de Deus, mas é aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Esse é o que me ama. E a grande pergunta, meus queridos, é: estamos amando o Senhor? Eu desejo que vocês possam sair deste Osana Brasil com a experiência pessoal com Jesus, porque essa é a experiência que muda completamente a vida de uma pessoa. É por isso que esta mesma santa que eu mencionava ainda há pouco, ela vai dizer: Jesus, este louco de amor me enlouqueceu. O Monsenhor Jonas é um homem apaixonado por Deus. O chamado é exatamente esse, que nos apaixonemos pelo Senhor. Eu tenho a graça de conviver com duas madres, Madre Jane e Madre Kelly, duas mulheres apaixonadas por Deus. Os nossos corações precisam ser corações inflamados de amor a Deus. E aí sim, quando se ama, essa mesma santa vai dizer: quando se ama, a cruz não pesa, o martírio não se sente, vive-se mais no céu do que na terra. Vamos ficando de pé e vamos proclamar: o Senhor virá, Ele não tardará. E o que Ele quer de nós? Que sejamos o que, gente? Que eu seja santo, 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 porque Deus é santo, santo, santo. Vamos responder ao Senhor nesta manhã com alegria: o Senhor, mas o Senhor virá. Ele não tardará. Que
apenas em nome de todo o Instituto agradecer a comunidade Canção Nova, não é? Padre Wagner, o Eto, a Luzia também, toda a comunidade Canção Nova por essa oportunidade de estar aqui. Parabéns por esses 20 anos de Osana Brasil. Muito obrigada por ser luz para nós. Vocês são os nossos irmãos mais velhos. Deus os pague por tudo. Mas o Senhor